Você já usou um mapa mental para organizar os seus estudos? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este recurso. Oi, gente. Eu sou a Fernanda, professora de Química e Biologia e psicopedagoga. Bem-vindos de volta à página da Alfa Estudos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mapa mental. O mapa mental é diferente de um resumo. Por quê? No resumo, você tem uma quantidade grande de informações. Você vai estudar o conteúdo e, a partir daquilo que você estudou, você vai escrever tudo que você entendeu. Então, o resumo é uma forma de escrever aquele conteúdo com as suas próprias palavras. No mapa mental, nós já vamos pegar as principais informações dentro daquele tema e dentro daqueles subtemas que estão envolvidos ali. Então, você não vai colocar todo o conteúdo, você vai colocar uma parte daquele conteúdo, palavras importantes que funcionam como gatilhos para sua mente. Quando você lê aquela palavra, a sua mente já vai se lembrar de outras palavras, de outras coisas. Quando você terminar o seu estudo, ou quando você estiver no meio do seu estudo, mas já tiver um domínio daquele conteúdo, você consegue pegar aqueles pontos importantes que vão te lembrar daquilo que você tem que saber na hora da prova. Então, no mapa mental, você organiza isso de uma forma resumida. Você não precisa ler o conteúdo inteiro, um resumo inteiro, você tem uma organização de fácil visualização, de preferência em uma única folha, para você conseguir lembrar de todos aqueles pontos importantes daquele tema. Eu preparei um mapa mental de reinos, que eu vou compartilhar com vocês e explicar como que nós podemos fazer ou construir esse mapa mental. Esse é um exemplo de mapa mental. O tema deste mapa mental é reinos. O tema do seu mapa mental, preferencialmente, deve ficar no meio. E a partir dele, nós vamos puxando as outras informações. E o que vem depois vai sempre se interligando com o que já está ali. Primeira coisa que eu coloquei, a definição de reinos. Então, o que é reino? Isso é uma coisa importante. Outro ponto, a divisão dos reinos. Nós temos 5 reinos. Então, aqui eu tenho esses 5 reinos. E eu identifiquei cada um dos 5 reinos. Se você prestar atenção aqui, eu tenho as características principais de cada reino, mas eu não tenho a explicação de tudo. Por exemplo, reino Animalia, eles são pluricelulares, eucariontes e heterotróficos. Ou seja, você já tem que ter esse conhecimento prévio. O que é um ser pluricelular? O que é um ser eucarionte? O que é um ser heterotrófico? Isso você já tem que saber, porque essa é uma das principais diferenças entre o mapa mental e o resumo. Se fosse um resumo, você colocaria aqui a definição de pluricelular, ou eucariontes, heterotróficos. Em um mapa mental, você não consegue colocar tanta informação assim. Se você olhar o visual aqui do mapa mental, se eu fosse explicar o que é pluricelular, eucarionte, heterotróficos, não ia caber no nosso mapa mental. Além das outras informações, né? Então, aqui a gente tem a característica que é usada para poder colocar um determinado animal dentro de um reino ou de outro. Então, eu tenho outras características, locomoção, ela pode ser autônoma ou imóvel, respiração, aeróbia ou anaeróbia. Então, esses conceitos você também já tem que saber previamente, porque se eu for pegar no mapa mental e colocar todas as definições de tudo que eu tenho aqui, isso acaba virando um resumo. Então,
entra naquela informação que eu passei para vocês anteriormente. As palavras que entram aqui no mapa mental são aquelas palavras principais que vão funcionar como um gatilho para você lembrar de outras coisas. Então, quando você lê que no reino animal, os animais, no reino animalia, uma das características é que os seres são pluricelulares, você já vai lembrar que os seres que estão no reino animalia são formados por várias células. Do mesmo jeito as outras informações. Eucarionte, qual é a principal informação ou qual é a principal característica dos seres eucariontes? O ser, a célula, tem um núcleo verdadeiro. Então, essas definições você vai lembrar. Então, quando você ler essas palavras, você já vai lembrar, sua mente vai lembrar de todas as informações que são pertinentes àquele determinado reino. O mesmo acontece com todas as outras informações que eu tenho aqui e que eu tenho aqui nessas características aqui, que são utilizadas para a classificação do animal em um determinado reino. E aí, é claro que a organização, o formato de organizar, depende de você, né? Do que você acha mais fácil para visualizar, as cores, se você gosta tudo colorido, ou, né? Eu tentei usar aqui bastante cor, e as informações mais importantes coloridas, para poder chamar mais atenção. Porque eu acredito que, dentro do reino, as principais informações são aquelas que distinguem um reino do outro e aquelas informações que são utilizadas para a gente classificar um determinado ser vivo, no reino animal ou no reino vegetal, fungi. Tudo bem? Bom, gente, esse foi um exemplo de um mapa mental no qual eu peguei um tema e eu usei apenas uma parte dele. Então, é claro, se você for estudar sobre reinos, existe muito mais conteúdo, além disso que eu coloquei aqui. Mas qual era o objetivo desse mapa mental? Era pegar o reino, que é o meu tema principal, as divisões, então quais são os outros reinos, a principal definição do que é um reino e quais são as características principais que são utilizadas para se classificar um animal como pertencente ao reino Animalia ou ao reino Fungi, por exemplo. Então, eu não peguei todo o conteúdo. É claro que se você for pegar uma quantidade maior de subtemas dentro do reino, talvez você precise aumentar o seu mapa mental, mas não tem problema. O estudo, ele pode ser dividido em etapas. Então, a primeira etapa pode ser o estudo do que é o reino, a classificação e as características. Numa segunda etapa, você pode montar um outro mapa mental, tendo um outro tema dentro daquilo ali. Então, você pode escolher a forma de organizar os seus mapas mentais, sempre estando atento a todas aquelas informações que são importantes e que não devem faltar. E o mapa mental, você pode olhar a qualquer momento. Se você leu ali, no reino Animalia, os animais devem ser pluricelulares. Ah, eu não lembro que é um animal pluricelular. Então, você vai lá no seu conteúdo, no seu resumo, e você olha o que é um animal pluricelular. Então, você, pelo mapa mental, já vai ter uma ideia do que você precisa estudar novamente, o que você precisa rever com mais profundidade. Então, ele dá uma dica também do que você já conseguiu assimilar e do que você não conseguiu assimilar. Porque se você olhar ali aquelas palavras importantes e você não conseguir se lembrar de nada relacionado àquilo, então significa que você tem que estudar mais aquele conteúdo. E o mapa mental também não deixa de ser uma forma de você estudar, porque você vai estar montando aquele mapa mental e você vai estar olhando aquele conteúdo, você vai estar lendo o que você tem ali, então isso ajuda também a assimilar
aquele determinado conteúdo. Eu preparei um mapa mental feito no computador. Algumas pessoas preferem fazer no computador, no iPad, porém, se você escrever, o nosso cérebro, ele armazena as ideias de forma mais eficiente. Então, o melhor mapa mental é aquele feito escrevendo, com caneta e papel. Esse é o melhor. Nosso cérebro, ele armazena melhor as informações que são escritas à mão. Claro, se você não tem tanta habilidade assim para fazer um mapa mental escrito, o mapa mental em um computador ou usando algum outro recurso tecnológico também funciona bastante. Mas o ideal é escrever, sempre na hora de estudar, escrever à mão. Tá certo, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o YouTube a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, para não perder nenhuma novidade nossa. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.